Jornalista conceituado da revista Oeste acaba de revelar toda a verdade por trás desse suposto golpe em uma análise perfeita, um comentário cirúrgico. Silvio Navarro destrincha toda a verdade por trás disso. Mas não é só isso não. A bomba, a cereja do bolo vem no momento que o jornalista Paulo Figueiredo, que é um dos indiciados pela Polícia Federal, dizendo que na verdade ele está envolvido nesse golpe, resolve quebrar o silêncio. Ele que está nos Estados Unidos e está mexendo seus pauzinhos com congressistas americanos para derrubar de vez o ministro Alexandre de Moraes e também Luiz Inácio Lula da Silva do PT, promete por tudo ou nada e revelar tudo. Radista, Paula. Boa noite, Adalberto Piotr, boa noite, Ana Paula, boa noite você que nos acompanha. Olha, Paula, eu pensei um pouco antes de usar a palavra que eu vou usar agora, mas eu acho que em determinados momentos é preciso ter coragem. O Brasil está diante de uma armação, é isso que está acontecendo. Nós estamos assistindo uma armação. Jamais houve tentativa de golpe de Estado. Não há nenhuma prova em tudo que a Polícia Federal exibiu até agora, em tudo que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes exibiu até agora e permitiu acesso, porque muita coisa é sigilosa, que configure um golpe de Estado. Não me venha com minuta de golpe impressa dentro do Palácio do Planalto, só faltou reconhecer firme em cartório. Eu já falei isso semana passada. Não adianta dizer que tinha um aparato bélico, que tinha amparo de dentro dos quartéis, porque não há materialidade, não há nada que comprove isso. As pessoas estão tentando empurrar uma narrativa com a ajuda das organizações Globo, goela abaixo, de uma sociedade que não aceita essa história. Então, nós estamos vivendo uma armação. É disso que se trata. E é preciso ter coragem, às vezes, para falar o que tem que ser dito. Eu imagino que a gente vai tratar um pouco mais desse assunto e depois eu entro em algumas nuances. Mas, finalizando, o presidente Michel Temer sabe o que ele está falando. Como Nelson Jobim, bem lembrado pelo Piotr, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-ministro da Justiça e da Defesa, sabe o que está falando. Assim como José Múcio Monteiro, que foi líder dentro do Congresso Nacional, ele era do PTB, eu me recordo, eu me lembro de José Múcio, foi ministro do governo do PT, inclusive. Eles sabem o que eles estão falando. Realmente, né, gente? Ele foi perfeito em sua análise, mas agora a cereja do bolo é o que vai dizer o jornalista Paulo Figueiredo. Se houve algum tipo de atualização, porque o Alexandre finalmente abriu o inquérito do golpe, no qual eu estou. Não abriu a delação do Cid, então as pessoas vão continuar sem saber o que disse o Cid, mas ele abriu o relatório do golpe. Eu ainda não tive acesso, não vi. Eu vi a decisão dele, que separou o Bolsonaro e 36 indiciados, inclusive a mim, em núcleos diferentes do golpe de Estado. E é obviamente absurdo que eu e Bolsonaro, etc., estejamos sendo acusados dessa conduta. Eu já falei isso hoje. Eu já disse isso, eu reforço, eu vou dizer para vocês a minha posição, para ficar inequívoco, porque se alguém acha que eu vou recuar 1 milímetro no que eu disse, eu não vou. A minha posição é, e sempre será, a não ser que me provem o contrário, que é obrigação das Forças Armadas agirem para garantir os poderes constitucionais dentro do limite da lei. Só para deixar claro a vocês, eu não admito que a minha opinião seja tutelada por um tribunal ou por ministro algum no planeta Terra. Eu não reconheço a autoridade do Supremo Tribunal Federal para dizer o que eu posso ou não pensar e falar. Só para deixar claro de forma inequívoca a minha posição. E eu vou retomar a questão semântica, essa questão da alteração do significado das palavras para que eles consigam criminalizar quem eles quiserem. Ora, entenda, eu sou um jornalista de opinião. Significa que todos vocês que estão agora no ar, essas quase 24 mil pessoas assistindo, vocês me pagam, alguns de vocês, os meus apoiadores, que são quem efetivamente me paga, para eu dar a minha opinião.
E se eu tenho, como jornalista, acesso a fatos, eu vou reportar os fatos que eu quiser. Essa é a minha profissão. E não existe crime de eu dar a minha opinião e exercer a profissão. Só que na semântica, eles colocam que este algo que eu defendo, mesmo que eu enfatize que é dentro da lei, é golpe. Então é um paradoxo. Virou crime defender a aplicação do texto da lei de uma corte que vai lá e viola o texto da lei o tempo inteiro. Então, o relatório do Alexandre, né, na decisão, diz que eu faço parte do núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado. Diz lá ele na decisão, a forma de atuação seria eleição de alvos para amplificação de ataques pessoais contra militares em posições de comando que resistam às investidas golpistas. Os ataques eram realizados a partir da difusão de múltiplos canais e através de influenciadores em posições de autoridade perante a audiência militar. Vamos assistir ao vivo a minha resposta a respeito desse troço. Primeiro, desculpa, eu sei que tem muitas pessoas evangélicas que ainda se ofendem com palavrão. Em primeiro lugar, parem de se ofender com palavrão. Passem a se ofender com uma coisa desse tipo. É uma decisão dessas, não tem nenhum palavrão. Mas ela é muito mais ofensiva do que qualquer palavrão que eu falar. E os palavrões são necessários. Então eu vou dizer aqui. Primeiro, ataques pessoais é o caralho. Militar é servidor público e servidor público tem que ser cobrado. Eu fiz muito bem em dar o nome aos bois para vocês não se esconderem atrás das instituições. Acabou essa palhaçada de reunião de alto comando, vocês decidirem tudo lá fechadinho e ninguém saber. Transparência para vocês. Accountability é o termo em inglês. E eu digo o seguinte, tudo que eu reportei foi verdadeiro. Tudo! Eu não cometi, até hoje não vi, e se eu vi eu vou pedir desculpa, porque eu não estou aqui para ter compromisso com eu. Mas até agora, tudo que eu reportei, eu permaneço e escrevo de novo, em sangue, se for necessário. Porque foi confirmado por múltiplas fontes. E melhor do que isso, tudo acabou se concretizando. Quem que eu disse que ia ser o comandante do Exército? Esse borra-botas agora. Disse isso no final do governo Bolsonaro. Segundo, volto a insistir, essa porrinha de ficar usando truque semântico, investidas golpistas. Que porra é investida golpista? De um cara que diz que qualquer ação tem que ser dentro da lei? A Constituição é golpista, todo mundo é golpista. Qualquer um que questione o golpe que foi dado é golpista. A história, tá? Acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é, beleza. Manjado esse troço. Agora, precisa ficar claro, eu não recebo ordens de ninguém além de Deus. Nem de Bolsonaro, muito menos de Milico querendo, dando núcleos, não sei o quê. Ou eu estava dando as ordens, e aí eu sou o golpista mor que organizou esse golpe maravilhoso imaginário de vocês aqui de Miami, ou eu estava falando o que eu penso. Porque nem vocês, que são meus apoiadores da audiência, eu permito que mudem o que eu penso. Eu escuto os meus patronos Gold. Amanhã tem reunião de patrono Gold. Vamos sentar, Zoom, vou ouvir todo mundo, vamos bater papo. Pergunta se alguém acha que pode ter o direito de mudar o que eu estou dizendo. Nem os meus palavrões vocês conseguem se livrar. Então, o que foi dito não foi parte de núcleo, articulação nenhum. Eu, Paulo Figueiredo, Paulo Renato Oliveira Figueiredo Filho, acho que servidores públicos, inclusive militares e civis, devem ser cobrados nos limites das suas funções, da mesma forma como cobrou o deputado Marcel Van Hatten, o delegado Fábio Schor. E está sendo investigado ilegalmente, foi indiciado ilegalmente por isso. E ele ainda alega imunidade parlamentar. Eu digo para vocês, não tinha alegar imunidade parlamentar nenhuma. Imunidade como cidadão, de cobrar um servidor público. Mais ainda um parlamentar, se é que é possível que esse direito deveria ser absoluto.
Quarto ponto. E vocês que façam essa reflexão. Como é que eu, um mero civil, coitado de mim, vocês já notaram o patamar ao qual me alcançaram? Nesse inquérito do golpe, tem um monte de gente, figurão, presidente, vice, chefe da BIM, e o pobre do coitado de um civil jornalista nos Estados Unidos. O que vocês dizem é que eu tenho autoridade perante a audiência militar. Como é que pode isso, né? Por que será? Por que eu tenho autoridade com a audiência militar? Será que é porque os militares me veem reportando as coisas como elas são? Será que é porque eu dou voz a uma parcela importante da sociedade? Eu digo, a minha autoridade jornalística não é mole botar 24 mil pessoas censurado e bater todos os veículos da mídia. Não é mole. Eu faço isso porque eu faço o que eu faço muito bem. E a glória disso é toda de Deus. Porque nem os talentos que eu tenho foram dados a mim por mim mesmo, foram todos dados por Deus. E a partir daí, eu só tenho uma missão. E vocês me ajudaram a construir esse meu caráter a partir de 2019, quando vocês começaram a me perseguir politicamente. Quando me jogaram na cadeia, vocês construíram essa pessoa. A pessoa que hoje está cagando para a própria reputação, a pessoa que está cagando para a intimidação e a pessoa que fala, eu tenho fé que se eu falar o que é verdade, enquanto eu me ativer ao que é verdadeiro, o Deus vai estar comigo. E desde que eu passei a adotar essa postura, esse é o maior truque que eu posso dar para a sua vida. Isso é um hack, isso é um macete para a vida, meu amigo. Está na Bíblia. Demorei anos para descobrir, mesmo sendo cristão. Faz o certo, faz o verdadeiro, e o resto das coisas boas vão acontecer na sua vida. Busque o reino dos céus e as outras coisas todas vão ser acrescentadas. E não significa que não tenha luta, que não tenha dureza. Eu não vim aqui a passeio. Eu vim aqui para brigar. Mas o fato... Tem alguma coisa de errada, né? De eu ter autoridade. Autoridade. Olha que coisa interessante. Olha a palavra, autoridade. Eu tenho autoridade sobre os militares. Começo a achar que realmente eu tenho que ser o próximo ministro da Defesa. Para fazer a limpa que vocês precisam sofrer. E por que eu tenho autoridade e o comandante do Exército não tem, né? Tem alguma coisa de errada nisso. Tudo ilegal. Inquérito ilegal, investigações ilegais, indiciamento ilegal, tudo ilegal. Vocês sabem quantas vezes eu fui ouvido nesse inquérito? Golpe de Estado. Sabe quantas vezes eu fui ouvido nesse inquérito? 0. Estou esperando até hoje minha carta rogatória. 2 anos de perseguição, 2 anos com os meus bens bloqueados. Dia 30 de dezembro faz exatos 2 anos de todos os meus bens bloqueados. Eu não posso fazer um Pix. De 8 contas no X bloqueadas, YouTube, tudo bloqueado. Passaporte cancelado, sigilos quebrados. E eu nunca fui ouvido. Nunca! A vez que tentaram me ouvir, tentaram botar o FBI para me intimidar. Deu certo? Pergunto para vocês. Vocês não estão acostumados a lidar com alguém feito do material que eu sou feito. E eu estou cogitando, fala até em primeira mão para vocês, eu estou cogitando não contratar advogado. Já gastei muito dinheiro em advogado. Vou ter que gastar para entender, ter acesso ao processo um dia, sei lá quando me intimarem. Mas eu acho que eu mesmo vou escrever minha defesa. Porque essa defesa ela é um registro histórico, mero registro histórico. O processo é absolutamente ilegítimo. Eu não reconheço autoridade nesse tribunal, eu volto a dizer, em nenhum do mundo para tutelar as minhas opiniões. Eu volto a dizer, o direito à liberdade é dado a mim pelo Criador, como diz o Thomas Jefferson na Declaração da Independência. Volto a dizer, eu não acredito no julgador, não acredito no processo, não reconheço a legitimidade. Então vai lá, me condena a 30 anos, me manda prender, me manda pro gulag. Faz lá o que você achar que você tem que fazer.
Em primeiro lugar, desculpa, vou dizer para vocês, absolutamente inócuo. Nunca fazer jornalismo vai ser considerado conduta criminosa nos Estados Unidos. Então, aqueles que estão esperando minha prisão, extradição, etc., pô, espera sentado, deitado, com um butt plug. Isso só, esse processo só faz é ressaltar e reforçar o meu status de perseguido, me dá lugar de fala a respeito do que está acontecendo no Brasil. Eu volto a dizer, esse processo inteiro vai ser anulado. Mais cedo, Alexandre, marque as minhas palavras. Este processo inteiro vai ser anulado por sua causa. Assim como o Sérgio Moro destruiu a Lava Jato. Assim como você destruiu as eleições de 2022. Seus vaidosos. E esta vai ser a melhor defesa. Agora me pergunta, gente, essa cortina de fumaça toda é para esconder o quê? Será que é por causa de Janja ter xingado Elon Musk? Será que é porque Luiz Inácio Lula da Silva do PT tirou 270 mil pessoas de ter água potável? Será que é porque o Brasil está um caos, o dólar está subindo, a gente está a passos largos de uma Venezuela, não existe mais liberdade de expressão, a Constituição vem sendo rasgada dia após dia? O que será que eles querem esconder? Cada dia é um escândalo novo neste governo. E agora tem mais um. Olhem esta notícia. Corrupção eleitoral? A acusação de Jojo Todinho é gravíssima e pode causar a cassação de Lula. Jojo Todinho afirmou que recebeu uma proposta de 1,5 milhões para fazer campanha para Lula. Tudo isso a gente já sabe. O que vocês não sabem é que isso vai ser levado à CCJ e pode trazer a cassação de Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Gente, é gravíssimo, é escândalo atrás de escândalo. Com certeza eles vão arrumar já uma narrativa para esconder isso também. Mas Jojo Todinho está disposta a falar tudo e o que ela tem para revelar, com certeza deve ter muito peixe grande desesperado. Ela prometeu dar nome a todos eles. Vocês já imaginaram quantos artistas vão estar envolvidos aí? E o que será que vem mais adiante? Só não esquece de compartilhar, de curtir, de comentar e também deixar aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente se conhecer um pouco melhor. Faça como Moisés de Sorocaba. Muito obrigado, Moisés, pelo carinho. Eu desejo a vocês um dia mais que abençoado. Até nosso próximo vídeo.